Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Boa tarde, doutora Juliane Penteado. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Hoje nós vamos falar sobre uma decisão importante da Justiça Federal que pode impactar milhares de professores vinculados ao INSS. Doutora Juliane, o que a Justiça decidiu em relação à aposentadoria dos professores? Houve uma decisão que já é uma tese recorrente que nós temos procurado trabalhar, que é a inclusão de tempo do professor fora da sala de aula. Na verdade, aquele professor que vai se aposentar e que talvez já tenha se aposentado, na regra da aposentadoria do professor, o que costuma acontecer é que aquele período que não foi realizado em sala de aula, às vezes trabalhou num comércio, trabalhou em outra profissão, num banco, num escritório, né? Esse tempo ele não é incluído para fim do requisito. Mas essa decisão manda incluir para que seja feito o cálculo da renda. E isso traz uma vantagem bem interessante para essa aposentadoria. Quer dizer, mudam as regras, então, em relação aos professores. Mas tem categorias diferentes de professores ou para todos os professores no geral? Quais são os critérios? Veja bem, não é que vai mudar a regra, né? Na verdade, o que vai acontecer é que a regra mantém. Então, vou dar um exemplo bem prático para quem estiver nos ouvindo. Vamos supor aquela professora de ensino fundamental ou médio ou infantil, né? Que são esses os professores que são albergados pela regra da aposentadoria do professor, ou seja, é uma aposentadoria que tem uma limitação de idade, é uma limitação de tempo, porque considera que a atividade ela é mais penosa. Então, por ela ser uma atividade mais penosa, né, o desgaste do professor ele é muito mais amplo e a gente tem percebido, inclusive hoje, no nosso trabalho da advocacia, quanto que os professores têm ficado mais desgastados mesmo com o tempo. Então, essa é uma regra que traz uma vantagem, ou seja, eles têm que ter no mínimo 25 anos de tempo de contribuição à mulher, 30 para o homem, uma idade reduzida, houve uma modificação também com a reforma, e quanto a isso, não mudou. Mas o que acontece na prática? O INSS ele vai calcular e ele exclui aquele tempo que a pessoa não tem de professor. E não conta isso na hora de fazer o cálculo da aposentadoria. Então, ele vai usar só os 25 ou 30 para o cálculo, que é o tempo que ele vai usar como requisito. Mas, às vezes, ele tem 5 anos que sobrou, que ele não está levando para a regra, mas que não foi utilizado para o cálculo. Ou seja, pagou aquela contribuição, mas não tem a contrapartida da Previdência. Então, essa falta de cômputo desse cálculo traz um prejuízo, porque esse professor, na verdade, fez um trabalho, contribuiu para aquilo e ele não vai levar nada com aquele trabalho, compreende? Então, essa decisão faz valer essa regra da contrapartida para determinar que o INSS recalcule, inclua esses 5 anos, vamos supor que tenha sido um trabalho no comércio, como balconista, numa farmácia, né, secretário, qualquer coisa, mas que possa entrar no cálculo. Lembra que a gente fala muito comumente aqui, tempo de contribuição é dinheiro. Sim. Então, principalmente agora, na regra da Previdência, já era antes. Então, para pessoas que aposentaram, por exemplo, com aquele antigo fator previdenciário, que a gente falava antigamente, que existia, né? O fator previdenciário que acabava reduzindo o valor da aposentadoria. Hoje ela não existe mais da mesma forma, existe numa regra pequena, mas ele não existe mais. Porém, a cada ano que computa, que tem de contribuição, a gente sempre conta que são 2% a mais no cálculo sobre a média. Então, se vai calcular a mais, esse tempo tem que entrar na conta que vai fazer o cálculo da aposentadoria. Ou seja, em linhas gerais, né, Og, não é que mudou a regra. Os professores continuam se aposentando pela regra, que é aquele que tem atuação em sala de aula
ou direção, ou coordenação, supervisão, desde que estejam dentro de atividades pedagógicas, né? Então ele só não ter aquele que ficou trabalhando na administração da escola, esse realmente não conta. Mas se está inserido em atividade pedagógica, sim, vai computar. Mas esse tempo ele é usado para o requisito, ou seja, para ingressar na regra. Ele tem o tempo que não foi contado para a aposentadoria em si, para a renda em si. Esse tempo ele pode ser computado a partir dessa decisão judicial. A senhora diz que não mudou praticamente muita coisa, mas tem uma diferença importante aí nessa decisão da justiça, não tem? Qual é essa diferença? Então, a diferença maior é exatamente para esses professores que já foram aposentados, por exemplo, porque vai ter um aumento na renda, pode revisar, então só tem que prestar atenção no prazo, se não passar de 10 anos que estão aposentados, né? Então, professores que já aposentados podem analisar, buscar os seus extratos, procurar alguém para fazer esses cálculos e verificar. Se esse tempo não foi computado, então fazer uma nova contagem para uma eventual revisão. Professores que tiveram profissões antes da docência, né, como eu disse, essas pessoas que tiveram profissões antes da docência, que não usaram ou que não estão sendo usados nesse momento, pessoas que vão se aposentar em breve, esses professores que vão se aposentar em breve, né, e pessoas que já tiveram esse benefício calculado antes da reforma também, porque antes da reforma existia uma regra também mais vantajosa para o professor, mas com a aplicação do fator previdenciário. Então, eventualmente, um novo ingresso de tempo no cálculo da aposentadoria pode fazer uma diferença aí na renda e pode chegar a 30%, 40% a mais na renda. Então, isso é uma vantagem econômica muito importante. Então, tem que considerar, então, por exemplo, tempo fora de sala de aula é considerado a mesma coisa que coordenação ou direção ou não também? Sim. Assim, por exemplo, fora da sala de aula, ele pode estar se tiver numa coordenação ou direção. Então, o fato de um professor se aposentar pela regra da aposentadoria do professor, que é uma regra específica, que tem requisitos diferenciados, ele deveria, em tese, estar em sala de aula. Mas a lei que abriga, ela não exige que seja apenas em sala de aula, e sim aqueles que estiverem também nas atividades pedagógicas. Então, coordenadores, diretores, supervisores, desde que a atividade seja pedagógica e não uma atividade puramente de administração. Então, aquele professor, ele foi remanejado por uma secretaria, para alguma coisa que seja puramente administrativa, aí de fato esse tempo não é da aposentadoria do professor. Tá ótimo, tá aí doutora Juliane Penteado falando hoje sobre a aposentadoria dos profissionais da educação, do professor ou professora. Quem quiser mais informações pode acessar lá o @Juliane Penteado Prev, que a doutora Juliane vai tirar todas as suas dúvidas. Doutora Juliane, muito obrigado mais uma vez, uma boa quarta-feira e até a próxima. É isso aí, muito obrigada a todos e todas e até a próxima.